gente, tudo bem? Tô atrasada mais uma vez, né? Hoje eu vou gravar 2, amanhã eu gravo 2. É dia a dia, gente. Vida, luta, mas glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom, maravilhoso. Então vamos lá, gente, porque a gente não tem pra dar desculpa, não. É fazer o que Deus tá mandando a gente fazer. E vamos lá. Deus tem falado muitas coisas comigo. Deus é maravilhoso. Então a gente vai ler o Salmos, Provérbios 19, né? Salmos, né? Dá até pra gente fazer um. Olha, molhei o cabelo aqui, ó. Que benção. Fui lavar o cabelo, lá pra tomar banho. Dá até pra gente fazer, né? Em breve, fazer um estudo sobre. Eu gosto muito de Efésios, gosto muito de Salmos. Salmos também dá pra trazer bastante coisa em relação à gestação, né? Quem sabe. Mas eu acho que a próxima série que eu vou fazer aqui de devocional sobre playlist de parto. A gente dá uma aprofundada em umas canções aí e trazer um pouco de sentido para essa questão da playlist, né? De parto, de como isso funciona. Eu acho que seria uma, uma, uma linha bem legal da gente trabalhar, né? Então, é isso. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Amanhã começou animada, agitada, cheio de bênçãos maravilhosas, Pai. Obrigada, Senhor, pela apresentação da Isabela, o Dia das Mães foi tão lindo. É o último ano dela, Senhor, apresentando, e eu aproveitei cada segundinho. Obrigada pelo Mães Leoas, projeto da nossa igreja, Senhor, que fez um café da manhã especial para as mães da igreja, que elas tenham sentido, Pai, um pouco do seu amor, que elas tenham se sentido amadas, Deus, pelo serviço que nós tivemos hoje de cuidar delas, Senhor, através daquele café da manhã, que o Senhor possa abençoar, Deus, o nosso domingo, nos dando direção, nos dando discernimento, sabedoria, Pai. Sem Ti nós não somos nada. Não tem como a gente ser mãe sem Jesus. Então, Senhor, abençoa o nosso caminho, abençoa o nosso entendimento, cura, Senhor, a nossa alma também, porque tem muitas mães feridas, para que o Teu trabalho possa ser concluído, Senhor. Em nome de Jesus nas nossas vidas. Amém. Então, bora lá, né, gente? Salmos 19. Nossa, eu cismei com Salmos. Provérbios 19:1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios e é um tolo, né? Já até falei isso, né? Por isso, né? Que Jesus disse que era mais fácil um rico passar no buraco de uma agulha do que um. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Assim como não é bom ficar com a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. É engraçado aqui a questão do assim como não é bom ficar a sua alma sem conhecimento, né? Uma alma, gente, sem intencionalidade, se a gente deixar entrar qualquer coisa dentro da nossa alma, isso descer para o nosso coração, às vezes o efeito é tão danoso que tira literalmente a vida das pessoas, né? Elas começam a carregar um fardo pesado, porque eu vejo muito isso como as mentiras, né, que nós acreditamos sobre ser mãe, né, sobre ter filhos, né, como sempre algo muito difícil e penoso, né, não que seja fácil, não é fácil mesmo, mas colocaram mais peso do que a gente deveria ter, né, e a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso o conhecimento que entra dentro da nossa alma. Muitas vezes a gente não filtra o que a gente vê na internet, a gente não filtra aquilo, as conversas que a gente tem com as pessoas. Daqui a pouco a gente está totalmente sem energia, sem força para nada, e na verdade são as más conversações, né? Que estão sugando ali o nosso homem interior. E peca também aquele que se apressa com seus pés, né? Eu falo assim, a pessoa que toma os pés pelas mãos, né? Ela às vezes quer fazer uma coisa, ela não pergunta para Deus, ela não pede para Deus o que fazer, e quando faz, dá ruim, né? E depois fica lá chorando, reclamando. Gente, não faça nada sem perguntar para Deus. Eu já falei isso aqui. Até para as coisas mais simples, a gente deveria perguntar para o Senhor, é para eu ir nesse lugar? É para eu ir nesse ambiente? É para eu estar na casa dessa pessoa? É para eu trazer essas pessoas na minha casa? Né? Coisa simples, gente. Muitos problemas que eu conheço, às vezes até sérios, que aconteceram, foi porque muitas vezes a gente não faz uma coisa simples, é perguntar para Deus, é isso mesmo, Senhor, que eu tenho que fazer?
A tolice do homem perverte o seu caminho e o seu coração se irrita contra o Senhor. Isso daqui é pura verdade. Quantas vezes, por escolhas ruins que a gente tem, depois a gente fica com raiva de Deus, né? Porque aconteceu alguma coisa ruim. Não que Deus não permita, tá? Acontecer, Deus permite. Mas a gente nunca pode deixar de crer que Deus é bom, né? E muitas vezes a gente está simplesmente colhendo. Aqui fala muito, o provérbio fala muito disso, gente. Que a gente vai comer do fruto que a gente está, da semente que a gente está lançando. A gente vai comer o fruto. Isso é uma lei. Isso é uma coisa que não tem nada que a gente faça para mudar. Então, a gente precisa sempre pensar nisso, né? Que quando acontece algo que a gente não gostaria ou que está muito difícil, se irá contra o Senhor é um caminho muito triste. Eu passei por isso, assim, de brigar mesmo com Deus, ficar muito brava, tipo, ir para a igreja, assim, com ódio, ódio mesmo, ódio de Deus, com raiva de tudo e de todos. Mas lá no fundo de mim eu ainda falava, mas para onde que eu posso ir, né? Se só ele tem as palavras de vida eterna. Eu não ia entregar, mudar de crença, porque eu tenho certeza de que o Deus que eu acredito é o Deus verdadeiro. E eu só tava com raiva, com muita raiva, né? E eu tenho certeza que ele me amava mesmo assim. E é por isso que eu tô aqui hoje. Deus é maravilhoso. Então a riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que lhe dá presente. É fácil, né, gente? A gente ter muito amigo quando a gente está endinheirado. Muitas pessoas passaram por isso, né? Inclusive são até feridas por isso, né? Quando você tinha dinheiro para dar bons presentes, quando você estava na época boa, você estava sempre cercado de pessoas quando você era do mundo, né? Tinha muito mais gente te ajudando na sua vida ali, estando com você do que hoje. Talvez você tenha escolhido Jesus, mas eu te garanto que vai valer a pena. Vai valer a pena. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão, já li isso, né, gente? Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem que é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Eles os buscam com palavras, e ainda assim eles lhe faltam. Olha que triste, né? Isso é verdade. O pobre, né? Eu falo, quando você está num momento difícil, você tem uma vida simples e você tem amigos verdadeiros, zele por eles, né? Porque é fácil você se falar que é amigo quando tá tudo belezinha, né? Mas ser um amigo distante quando as coisas estão difíceis. Aquele que adquire sabedoria ama a sua própria alma. Aí a gente complementa aquele versículo lá em cima. Assim como não é bom a alma ficar sem conhecimento. Olha que interessante. Aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune. E aquele que fala mentiras perecerá. O pai da mentira, a gente sabe quem é. O deleite não é decoroso para o tolo, muito menos o servo dominar sobre os príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e a sua glória passar por cima da transgressão. Sabedoria. Eu falo que na ira, a gente conseguir manter o domínio próprio é realmente um sinal grande de sabedoria, de submissão a Deus, né? A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho tolo é calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são como um gota de ar contínuo. Isso aqui todo mundo já ouviu, né? A mulher briguenta, né? Como uma goteira pingando, né? Ela realmente tem o poder de destruir um lar, né? Então a gente tem que buscar a sabedoria de Deus para a gente não ser aquela mulher que fica o dia inteiro pingando, arrumando picuinha, brigando, não tendo sabedoria, não edificando o seu lar, mas destruindo o lar, né? Não é esse o nosso papel. Deus me livre, eu sempre penso assim. Uma vez meu marido falou, nossa, parece uma goteira, mas eu não lembro, faz tempo isso já, não lembro o que aconteceu, mas eu fiquei tão ofendida, porque eu sei como é chato, né, a goteira, né, às vezes a goteira não é o falar, mas é o comportamento contínuo, toda vez aquele mesmo comportamento, nunca muda, a Gabriela nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né, a gente luta contra isso, todos nós estamos lutando, né, lutando. Casa e riqueza são herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. Então eu quero ser uma esposa prudente, se é isso que vem do Senhor, né? Ter essa sabedoria.
A preguiça lança em sono profundo, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento guarda sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Olha que forte, gente. Por isso que eu falo, vale muito a pena a gente ler provérbios para os nossos filhos desde que eles nascem, desde quando eles estão concebidos. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Olha que coisa mais linda, né? Falando sobre a generosidade, sobre doar, né? Sobre ser solidário. Castiga, olha aí, gente, polêmico, ó, Bíblia polêmica. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes a tua alma, que a tua alma ceda por causa do seu choro. Gente do céu. Isso aqui eu falo que é tão forte isso, que eu estava na universidade que eu me formei há 10 anos atrás. E assim, na minha época, né, de escola e de universidade também, a gente tinha um respeito, sabe, pelos professores, né? Eu até chorei muito na faculdade no primeiro ano, porque eu acordava às 4h30, eu chegava em casa meia-noite, eu mal dormia, e eu trabalhava, eu pegava 7 horas por dia, então eu chegava na faculdade, eu tava, assim, sem força. E eu dormia muito na faculdade, sabe? Eu ficava assim, ó, quando eu via ver, eu já tinha. E eu dormia, tinha dia que eu dormia 5 aulas na faculdade. Só que isso era contra aquilo que eu sabia que era correto, né? Então eu chorava muito. Nossa, eu chorava, chorava, chorava. Tinha dia que eu chorava de soluçar. Quando eu acordava e via que já tava, tipo, a aula já tava acabando, né? E eu dormia ali, eu achava aquilo uma falta de respeito, né? E nunca é engraçado, nunca ninguém chamou minha atenção porque eles sabiam minha realidade. Mas eu me sentia muito constrangida porque eu sabia que aquilo era uma falta de respeito. E o que a gente está ensinando para os nossos filhos hoje, né? Eu já conversei isso muito com a minha filha, eu falo que nunca me chegue alguma coisa que você faltou com respeito com o professor, né? A gente está vivendo um mundo totalmente corrompido, né? Pais que não castigam seus filhos. Olha isso que forte, gente. A gente castiga o teu filho enquanto há esperança. E não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro, né? Quando a gente às vezes dá um castigo ali pro filho, pune ele por alguma coisa, e aí eles começam a chorar, a gente acaba cedendo, a gente tá criando um pequeno monstrinho, né? E a gente não sabe que isso vai acontecer, porque a gente criando os nossos filhos no caminho do Senhor, a gente fazendo tudo de bom, a gente não sabe as escolhas que eles vão fazer, então a gente tem que zelar muito pela educação, né? Não é fácil, gente, falo para vocês, a minha filha tem 10 anos, é difícil. É difícil, eu nunca gostei de bater, eu nunca gostei de ser ali muito, de pegar pesado mesmo, mas eu tive que mudar meu comportamento, porque estava ficando complicado. E é engraçado, quanto mais firme a gente é, eles ficam bravos, mas mais próximos da gente ele fica. Porque quando você deixa o filho fazer o que quer, você está dizendo para ele, eu não me importo com você. Você pode fazer o que você quiser. Para mim, o que vai dar lá na frente, não me importa. Faz o que você quiser agora, não quero ter trabalho, não quero te educar, né? Isso é muito sério, gente, é muito sério mesmo. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu o livrares, ainda terás que tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a instrução para que, no fim, possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Será que a gente deixa mesmo o conselho de Deus permanecer? Ou a gente sempre ganha, né? Ou a gente sempre vai lá, insiste, insiste, insiste até conseguir. E às vezes depois, lá na frente, a gente vê, nossa, eu devia ter ouvido o que Deus quis para mim, né? Então, a gente é somente quem se submete, é somente quem depende, porque quanto mais você quer controlar, menos você vai viver os propósitos de Deus, né? E se ser vulnerável para que Deus trabalhe na sua vida e fazer aquilo que ele quer fazer. O desejo de um homem é sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida. Aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à boca. Ai, que coisa triste, né, gente? Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem entendimento e ele entenderá o conhecimento. Aquele que finge o seu, aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade.
Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Acabou, gente. Muito interessante esse provérbios, né? Eu espero que Deus tenha falado com você. Agora eu já vou fechar e já vou abrir de novo para gravar o próximo do dia, o Provérbios de 20. Deus abençoe vocês.